E aí, pessoal, beleza? Bom, então, nós encerramos, né, a parte de cinemática, ou seja, fazer o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. E agora nós entramos em dinâmica. Em dinâmica, nós vamos estudar as causas do movimento. Por que o vetor velocidade ele altera? Né? Por que a velocidade, o módulo aumenta? Por que o módulo diminui? Por que a direção muda? Ok? Então, na dinâmica, o que nós estudamos além de outras coisas, o que nós estudamos as causas, quem está causando o movimento, tá? Para isso, é necessário fazer algumas definições. A primeira definição que nós fazemos, na verdade, é de força. O que vem a ser força em física? Na física, nós chamamos de força toda vez que há uma interação entre dois ou mais corpos. E dessa interação, haver alteração no valor da velocidade, na direção da velocidade ou na forma desse corpo. Como assim, Emerson? Olha só, vamos pegar aquele exemplo que eu já fiz há algum tempo atrás, quando eu fui explicar vetor, que eu peguei uma mesa, uma latinha de refrigerante aqui, vazia, tá? Ela está aberta e ela está vazia. Se eu começar a empurrar ela aqui, empurrar significa eu começo a interagir com ela. Começo a interagir com ela, né? Ou seja, eu começo a exercer sobre ela uma força, porque força é quando dois corpos interagem. Eu estou interagindo com ela na hora que eu venho aqui e começo a empurrar. Né? Eu começo a empurrar, ela está o quê? Parada. A velocidade dela é 0. E na hora que eu começo a interagir com ela, na hora que eu começo a empurrar, né, ela começa a ter velocidade. Então, força é a interação entre dois ou mais corpos, nesse caso aqui, eu e a latinha, e o resultado foi a alteração no valor da velocidade. Né? Eu posso também alterar a forma dessa latinha. Né? Como é que eu posso alterar a forma dessa latinha? Eu posso simplesmente pegar a latinha aqui, ó, e fazer assim nela. Né? Eu pego a latinha, coloco ela aqui entre a minha mão e começo a apertar. Estou interagindo com ela. Só que nessa interação, ela não altera o valor da velocidade. Ela altera o quê? A forma, né? Porque eu vou amassar ela. Ou simplesmente eu venho aqui em cima, como ela está em cima de uma mesa, e vamos considerar que essa mesa é super resistente, eu posso vir aqui e começar a empurrar ela para baixo com uma força muito grande. E o que vai acontecer com ela? Ela também vai amassar. Então, quando eu falo que força é a interação entre dois corpos, capaz de alterar o valor da velocidade, a direção da velocidade e a forma do corpo, é isso que eu estou dizendo. Eu posso fazer o corpo acelerar, está parado, eu começo a empurrar, né? Eu posso desacelerar o corpo. Imagina que você tem aqui uma superfície, aí alguém vai lá e joga uma bola para você com uma certa velocidade. Por exemplo, bem rápido, né? 20 metros por segundo. Se você vir aqui colocar a mão em cima dela, colocar a mão aqui e começar a empurrar ela no sentido contrário, porque ela está se movimentando para cá, se eu começar a empurrar para lá, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a diminuir a velocidade, porque você vai começar a segurar, ela vai parando, vai diminuindo a velocidade até chegar um ponto que ela para. Então, e como que eu mudo a direção da velocidade? Eu fiz isso com vocês lá no início do ano, né? Usei até a Adriana para me ajudar. Lembra que eu pedi para ela vir correndo da sala assim? Ela vinha de lá para cá, e aí eu me posicionei no local aonde eu pedi para ela ficar com o braço assim, lembra? E aí ela foi andando e eu peguei, segurei o braço dela, o que ela fez? Ela curvou, né? Ela estava vindo aqui nessa direção, né? E aí, num determinado momento, eu fui lá e puxei ela para cá. Eu interagi com ela, eu exerci sobre ela o quê? Uma força, né? Eu exerci uma força para cá, ela continuou em linha reta? Não, continuou em linha reta. Ela fez isso aqui, né? Ó. Ela fez isso aqui. Ela mudou a direção da velocidade, da direção que ela estava se movimentando. Então,
Por definição, força é quando 2, 3, 4, 10, 1 milhão de corpos interagem entre si e desse resultado você tem alteração no valor da velocidade, na direção da velocidade ou na forma dele, tá? E aí o que acontece? Toda vez que você desenvolve uma grandeza, você nomeia uma grandeza, você precisa dar um número para ela, que é a quantificação, e você precisa dar uma unidade para ela também. É necessário que ela tenha uma unidade. A unidade escolhida pelo Sistema Internacional de Unidades foi o Newton, porque Isaac Newton fez estudo de força, né? O Sistema Internacional, então, para homenagear Isaac Newton, colocou a unidade da força como sendo o Newton. Existem outras unidades, tá? Existe o quilograma-força, existe o DINA. O DINA é usado muito na parte de engenharia, e o quilograma-força que nós utilizamos em física. Então, aqui na física, nós vamos trabalhar com duas unidades, que é o Newton e também o quilograma-força, tá? Então, nós temos duas unidades para força, tá? Então, as unidades são o Newton, que vamos representar pela letra N maiúsculo, porque é nome próprio, tá? E o que vem a ser 1 newton de força? 1 newton de força significa a força que eu vou fazer sobre um corpo de massa igual a 1 quilograma para que ele tenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. 1 newton é a força que eu faço sobre o corpo de 1 quilo para ele ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Isso que representa a unidade newton. A outra unidade é o quilograma-força, que nós abreviamos para kgf, tá? Esse K aqui é minúsculo, tá? Porque quilograma não é nome próprio, não tem nenhuma pessoa no mundo, acredito eu, chamado quilograma, tá? Quilograma da Silva, não tem. Então, quilograma não é nome próprio, então esse K aqui, ele é minúsculo, tá? E outra coisa, por que o quilograma se abrevia por K? Porque o quilograma vem do latim e em latim ele começa com K, tá? Aqui é o nosso português, ok? Por isso que é K lá. Então, quilograma-força. O que seria 1 quilograma-força? 1 quilograma-força é a força que eu preciso fazer sobre um corpo de 1 quilo para sustentá-lo parado sobre a gravidade da Terra. Imagine que meu apagador tenha 1 quilo e eu quero segurar ele aqui, eu não quero deixar ele cair. Então, se ele tem 1 quilo, eu preciso fazer uma força de 1 kgf, ou seja, é a força que eu preciso fazer sobre um corpo de 1 quilo para não deixá-lo cair, porque se eu não segurar, ele cai, né? Então, a força, o quilograma-força representa isso. Esse cara aqui é a força que eu faço no corpo para ele acelerar, e esse aqui é a força que eu faço no corpo para ele não cair, né? Então, como ele está tratando de coisas diferentes, eu preciso de ter uma relação entre eles, uma relação matemática entre eles. Nesse caso aqui não vai ser matemática, ela vai ser numérica, né? Como 1 quilograma é a força, 1 kgf é a força que eu preciso fazer num corpo de 1 quilo para sustentá-lo sobre a gravidade da Terra, e a gravidade da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, o que acontece? 1 quilograma-força, na verdade, seria assim, a força que eu preciso fazer sobre um corpo de 1 quilo para anular a sua aceleração. Porque se eu estou segurando ele aqui e solto, ele começa a cair, ele começa a se movimentar, né? Com que aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado. Essa força que eu estou fazendo aqui é para anular essa aceleração, né? Então, olha,
A verdade é que 1 kg-força acaba tendo sim relação com a aceleração, tá vendo? E qual é a relação? Aqui é 1 e 1, aqui é 1 e 10. Então, a relação entre Newton e kgf é que 1 kg-força corresponde a 10 newtons, tá? Bom, a outra definição que eu preciso fazer agora é de força resultante, tá? Por quê? Eu falei assim, força é quando 1, 2, 3, 10 mil, 1 milhão de corpos interagem entre si, né? Então pode ter corpo puxando, pode ter corpo empurrando, pode ter corpo puxando para a direita, outro puxando para a esquerda. Então você tem várias interações sobre um corpo só. O que nós fazemos? Nós pegamos todas essas interações, já falei isso inicialmente lá, quando eu comecei a explicar a questão de vetor resultante, né? E aí agora vem a aplicação, né? Nós aprendemos vetores para poder utilizar agora muito na questão de força, né? Então, eu posso ter várias forças atuando sobre um corpo. Trabalho com elas de forma separada? Não. Bom, agora, a outra definição que eu vou passar para vocês é de força resultante. Que eu vou representar por FR, tá? F de força, R de resultante. Já comentei com vocês isso quando eu comecei a explicar vetores, né? Você tem um corpo e sobre esse corpo pode estar interagindo várias forças, né? Tanto é que eu falei, o que é força? Força é quando 2, 3, 4, 10, 1 milhão de corpos interagem entre si. Então, sobre um corpo, você pode ter várias forças atuando sobre ele. Você pode ter várias forças atuando sobre ele. E o que acontece? Nós não trabalhamos com essas forças separadamente, tá? O que nós fazemos, porque fica mais fácil o trabalho, é pegar todas essas forças e juntar num único pacote, né? Chamado de força resultante. Então, força resultante nada mais é do que a soma de todos os vetores que atuam no corpo. Lembre-se que eu falei soma vetorial não significa fazer F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5. Não significa isso. Eu coloquei dois F3 aqui, né? F4, F5. Soma, quando eu falo somar, eu estou falando de soma vetorial. Lembre-se que soma vetorial não é fazer F1, F2, F3, F4, F5, não. Soma vetorial é vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Eu somo os números, né? A mesma coisa acontece aqui. Vetores que são perpendiculares, né? Ó, esse vetor é perpendicular a esse vetor é perpendicular a esse. Quando eles são perpendiculares entre si, aplica o teorema de Pitágoras. Quando eles são oblíquos, eu aplico o teorema, a lei dos cossenos, lembra? Então, quando eu falo, faz a soma desses vetores, é a soma vetorial. Então, tudo aquilo que eu aprendi em vetor, eu começo a aplicar aqui, tá? A decomposição. Esse F2 aqui, não seria interessante fazer a lei dos cossenos, seria interessante pegar o F2, decompor ele em X, decompor ele em Y e juntar com F1 e F3, por exemplo. Então, quando eu chamo de força resultante, ó, o vetor força resultante, ele é obtido, ele é a soma vetorial, tá? Ele é a soma vetorial de todos os N vetores que estão atuando. Vou repetir, soma vetorial não é simplesmente somar, é você aplicar aquelas 4 propriedades mais a decomposição de vetores para poder juntar, tá? Mesma direção em sentido soma,
mesma direção, mas sentidos opostos, subtrai. Se forem perpendicular e Pitágoras, se forem oblíquos, lei dos cossenos, ou então eu faço a decomposição, o vetor está oblíquo, eu decomponho ele em x, decomponho ele em y e esqueço esse vetor e trabalho somente com a direção horizontal e vertical, que a maioria das vezes a gente faz assim, tá? A gente não trabalha com ele obliquamente, trabalha com as suas componentes, né? Então, quando eu falo soma vetorial é isso, ok? Então, pode ter N forças atuando. O que eu vou fazer é juntar ela num pacote só, por exemplo, para poder calcular a aceleração ou para calcular, por exemplo, a deformação de uma mola, né? Porque você imagina que você prende uma mola aqui assim, e aí você pode ter várias forças atuando sobre ela. Pode estar uma pessoa puxando para cá, uma pessoa puxando para cá, uma pessoa puxando para cá, e você quer saber em quantos centímetros ou quantos metros aquela mola vai se deformar, tá? Aí alguém fala assim, Emerson, mas isso não serve para nada. Quem vai prender uma mola, isso precisa de alguma coisa? Realmente, para mola não, mas para parede, para piso sim, tá? Porque todo o material de alvenaria, ele sofre deformação, tá? Literalmente. Se você pegar um piso, por exemplo, dependendo da extensão dele, ele faz isso. E ele tem que fazer, porque senão ele trinca, tá? Lembra das Torres Gêmeas, do acidente lá de 11 de setembro? Do acidente não, né? Do ataque terrorista, lá de 11 de setembro? Então, as torres eram tão gigantes, tão compridas, que o topo daquelas torres, como era muito alto aqui em cima venta muito. E essa torre, ela balançava de um lado para o outro, tá? Ela chegava a ir para lá e vir para cá, coisa de 1 metro aqui, ó. 1 metro ou mais, tá? Ela literalmente, a torre fazia isso, ó. Para todos os lados, ela fazia isso aqui. Então, pode não parecer, mas paredes e pisos, eles deformam, igual uma mola. Por isso que eu falei aqui de mola, tá? Então, existe isso aqui deles. Se não fizer, cai, tá? Esse tipo de construção tem que ser feito para poder ter essa elasticidade, porque senão ele trinca tudo e cai, tá? Ah, mas por que ele não caía para o lado então, Emerson? Aqui em cima existia um bloco de algumas toneladas. Lá em cima, no último andar, existia um bloco que ficava em cima de um carrinho, tipo de um carrinho, né? E à medida que o prédio começava a fazer isso para o lado, o bloco ele era movido no sentido contrário, tá? Para quê? Para fazer o contrapeso, né? E ele não cair. Inclusive, quando os aviões bateram aqui embaixo, né? E explodiram, pegaram fogo, a estrutura aqui embaixo, ela ficou fraca. Ela ficou fraca e não suportou o peso daquele bloco que estava lá em cima. E esse bloco, então, ele começou a afundar. Tanto é que os prédios, eles implodiram, eles não tombaram, né? Se não fosse esse bloco aqui, esse prédio, ele provavelmente ele faria isso aqui e cairia para o lado. Ele não tombou para o lado porque esse bloco ele foi afundando aqui, ó. Ele foi quebrando pelo interior e aí as paredes foram caindo para dentro do próprio prédio. E aí ele sofreu a implosão, tá? Graças a esse bloco de algumas toneladas que estavam lá em cima. Então, eu estou falando de mola em física, mas, por exemplo, se você for fazer um curso de engenharia civil, essa mola aqui vai ter a ver com as relações moleculares entre os materiais, tá? Aço, do cimento, da areia, da pedra lá. Então, a mola que a gente trata na física, por exemplo, na engenharia civil, ela vai estar tratando da elasticidade, da resistência dos materiais, ok? Porque os materiais, eles oscilam também, tá bom? Então, força resultante é isso. Eu vou pegar todo mundo e juntar num único pacote, tá? Bom, agora eu vou começar a falar sobre as leis de Newton. Aí eu escrevi leis de Newton, coloquei Aristóteles, Galileu e Newton, né? Então, para falar da primeira lei de Newton, eu preciso primeiro citar esses dois caras aqui, tá?
para depois falar de Newton, que é até bom que vocês entendam como que se dá o processo de produção científica, de produção de saber, né? Então, antes de chegar em Newton, eu preciso falar desses dois caras. Por que eu preciso falar desses dois caras? Aristóteles, que era um filósofo que viveu há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Era um cara que falava sobre tudo. E aí ele quis explicar o movimento dos corpos, né? Ele tentou explicar, da mesma forma que ele fez lá, lembra? Queda livre. Por que um corpo mais pesado chega primeiro ao chão do que aquele mais leve? Então, e aí ele tentou explicar o movimento dos corpos de acordo com o que ele tinha, né? De acordo com o conhecimento da época. E aí, lembre-se também que eu falei que Aristóteles ele se baseava muito na experiência visual, né? Então, o que nós vemos acontecer? Ó, se eu pegar um pequeno bloco, e jogar ele em cima de uma mesa, o que ele vai fazer? Vai se mover até um certo ponto e para, não é? Se eu pegar esse mesmo bloco, voltar com ele aqui, começar a empurrar ele aqui, ele vai começar a se movimentar. Se eu paro de empurrar, o que ele faz? Para, né? Então, olha só, olha o que Aristóteles pensou. Bom, se eu pego um corpo, jogo no chão, ele se move até um certo ponto e para. Se eu pego ele, começa a empurrar, ele está se movimentando, mas se eu paro de empurrar, ele para, só tem uma explicação. Todos os corpos têm a tendência de ficar parado, porque é isso que a gente observa. Você pega um corpo, joga no chão, ele se move até um certo ponto e para. Quando eu falo chão, plano, tá? Porque se for uma ladeira aí, você só coloca ele aqui, ele vai andar bastante. Mas vamos pensar numa superfície horizontal e plana. Então, o que Aristóteles observava? Ora, se eu pego um corpo, jogo ele no chão, ele se move até um certo ponto e para. Se eu pego esse mesmo corpo, começo a empurrar, ele se move. A hora que eu paro de empurrar, ele para também. Bom, só tem uma explicação, né? Só tem uma explicação. Todos os corpos têm a tendência de ficar parado. Tem lógica, né? É o que a gente observa. Ele fez isso aqui muitos anos atrás, né? Então, beleza, todo mundo aceitou, o cara era um bichão, né? Todo mundo aceitou, o cara falou, realmente, o que eu observo é isso, eu jogo um corpo, ele para, eu empurro, ele vai, a hora que eu paro, ele para, então todo o corpo quer ficar parado. Ok. Muito tempo depois, esse cara nasce, esse cara estuda, esse cara começa a produzir conhecimentos, né? E ele era um cara que gostava muito de questionar as afirmações de Aristóteles, né? Não por implicância, mas simplesmente por questão de conhecimento, né? Era o conhecimento que a humanidade tinha, foi boa parte criado por esse cara. E aí ele estudava, obviamente, e ele achava, não, peraí, não, mas esse negócio do corpo ficar parado, pera um pouquinho. E aí ele começou a questionar. Galileu foi o cara que introduziu a ideia de e se? E se? Eu pego um corpo, jogo ele numa superfície plana, ele se move até um certo ponto e para. Ok. Aí Galileu vem assim, e se eu colocar rodinhas nesse corpo? Se eu pegar esse bloco e colocar esse bloco sobre um carrinho, ou se eu colocar sobre 2 pares de roda. Se eu pego esse aqui em cima, jogo ele para frente com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ele se move por 4 metros e para. Se eu pegar esse mesmo bloco, colocar ele num carrinho, lançar ele para frente a 5 metros por segundo, o que vai acontecer com ele? Ele vai andar os mesmos 4 metros e vai parar? Não. Se você fizer a sua casa, você vai verificar que não, que ele vai percorrer uma distância maior. Mas por que ele vai percorrer uma distância maior? Porque ele tem rodinhas. Então, ele vai percorrer aqui uma distância, por exemplo, sei lá, 6 metros.
por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque as rodinhas ajudam a se movimentar, né? E é por isso que nós usamos roda, né? Para facilitar o movimento. Aí ele teve uma outra ideia. E se eu tirar as rodas e arrumar um jeito de fazer esse bloco ficar flutuando aqui em cima dessa mesa? Tem como fazer isso. Quem já foi em shopping, já viu lá uma mesa onde fica um disco, aí você compra a ficha, bota a ficha lá, aquele disco que estava chapado lá, de repente ele começa a ficar flutuando ali, você brinca como se fosse fazer, tipo futebol, né? Porque tem uma entrada aqui, uma entrada lá, e você fica tentando ganhar lá dele. Então, aquilo ali foi baseado na ideia de Galileu, chama mesa de ar, né? Vamos fazer uma mesa, imagina que você faz uma mesa toda fechada, tá? Ela é fechada aqui, fechada embaixo, aqui é oco, aqui é vazio. Aí você vem na parte de cima e faz vários buraquinhos, muitos buraquinhos. A próxima vez que vocês entrarem dentro do shopping, reparem nessa mesa que eu estou falando. Ela tem algumas dezenas de buraquinhos ao longo dela. Aí você vem aqui e coloca aqui dentro um exaustor, tá? O que é um exaustor? O exaustor é aquele mesmo negócio que mantém aqueles brinquedos infláveis, cheios. Não tem um motor que fica lá soprando? Aquele é um exaustor. Então eu vou fazer isso, eu vou pegar um exaustor, colocar aqui e começar a soprar ar aqui dentro. Quando eu começo a soprar ar aqui dentro, esses buraquinhos são buraquinhos muito pequenininhos, o que vai acontecer? O ar, ele vai estar saindo por aqui, ó. Tá? Ele vai estar saindo por aqui, em todos os buraquinhos. Então vai ter ar soprando aqui para cima, ó. Aí eu pego esse mesmo bloco e eu coloco ele aqui em cima. Quando eu colocar ele aqui em cima, esse ar que está soprando aqui vai fazer com que ele não encoste na mesa. Ele vai ficar a uma certa distância da mesa. Então, aqui está a mesa, tá? Aí eu vou lá e coloco o bloco, ele vai ficar flutuando. Eu vou colocar mais alto aqui para vocês poderem enxergar. Ele vai ficar flutuando, não essa distância toda, né? Bem pouquinho, coisa de milímetros. Mas para vocês poderem enxergar, ele vai ficar flutuando ali, ó. Aí eu vou lá e dou um peteleco nele aqui, de modo que ele saia daqui a 5 metros por segundo. Aí eu pergunto, ele vai andar menos de 4 metros, ele vai andar igual a 4 metros, ele vai andar 6 metros ou ele vai andar mais de 6 metros? O que Galileu concluiu é que desse jeito aqui, ele vai andar infinitamente. Enquanto houver mesa, ele vai se movimentar, tá? Então, se eu pego ele aqui, dou um peteleco nele, ele vai ficar se movimentando enquanto a mesa estiver soprando. Então, se essa mesa tiver um comprimento infinito, ele vai se movimentar infinitamente, por um tempo infinito, tá? Bom, vamos lá. O que mudou daqui para cá? Você colocou rodinha, Emerson. Tá. E o que a rodinha fez? O que a rodinha fez? Olha para o desenho, ó. Aqui, toda essa parte do bloco está em contato com o chão. Quando eu coloco em cima da rodinha, o que eu fiz? Diminuí o contato. Quando eu coloquei aqui, eu eliminei totalmente o contato. Então, por que esse corpo andou 4, esse anda 6 e esse aqui vai andar infinitamente? O que aconteceu? Foi acontecendo. Eu fui reduzindo o contato. E o contato significa não ter atrito, né? O que Galileu, então, concluiu que os corpos não têm a tendência de ficar parado. Não. Quando eu jogo um corpo no chão, ele se move até um certo ponto e para, porque existe uma força que fez com que ele parasse, que é a força devido ao atrito. E se eu reduzo esse atrito, a tendência desse corpo é se mover pelo resto da vida, né? Ou seja, se eu for para o espaço onde não tem ar, não tem atrito, se não tem ar, não tem resistência do ar, né? Eu não vou colocar ele em contato com ninguém. Se eu pegar o meu apagador
ir lá no espaço e jogar ele, ele vai se mover pelo resto da vida. Se ele não passar perto de nenhuma estrela, de nenhum planeta, se ele não bater em nada, ele vai se mover. Detalhe, ele vai se mover em linha reta, com a mesma velocidade por tempo indeterminado, tá? Galileu, então, disse o seguinte: Aristóteles está errado. Na verdade, se eu pegar um corpo e jogar ele num lugar em que não existe nenhuma força atuando sobre ele, ele vai ficar se movimentando em linha reta com velocidade constante pelo resto da vida. E tem uma outra coisa que ele também falou. Se eu pegar um corpo, colocar ele sobre uma superfície e ninguém mexer com ele, ele vai ficar parado ali pelo resto da vida. E realmente isso acontece, né? Se eu pegar esse apagador e colocar ele em cima de qualquer mesa aqui na sala, se eu colocar lá, se ninguém mexer com ele, se eu voltar daqui 10 dias, ele vai estar no mesmo local, correto? Ou seja, Galileu falou assim, todos os corpos, eles têm a tendência ou de ficar parado ou de ficar em movimento, e não é qualquer movimento, é a tendência de ficar em movimento retilíneo uniforme. Se nenhuma força atuar sobre o corpo, a tendência dele é de ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Galileu chamou isso de inércia. Inércia foi pensado por Galileu e falou assim: se nenhuma força atuar sobre o corpo, a tendência dele ou é de ficar parado ou é de ficar em movimento retilíneo uniforme, tá? Bom, genial. Todo mundo falou sim, arrasou. Inércia, se nenhuma força estiver atuando no corpo, se ele estiver parado, a tendência dele é de ficar parado, se ele estiver em movimento, a tendência dele é de ficar em movimento. Ok, beleza. Isso passou a ser verdade por muito tempo, até que chega Isaac Newton. Isaac Newton pensa o seguinte: pô, Galileu é o bichão mesmo, só que ele cometeu uma pequena falha aqui. O que ele está dizendo que essa inércia, essa tendência do corpo de ficar parado ou de ficar em movimento, ela só existe se não tiver força, está equivocada. Por que está equivocada? Porque, veja bem, até o exemplo que eu dei, né? Se eu pego o meu apagador e coloco sobre uma mesa, como se ninguém mexer nele, se ninguém interagir com ele, ele vai ficar parado ali pelo resto da vida. Só que quando eu pego um corpo e coloco ele sobre uma mesa, existem forças atuando sobre ele, né? Quais são as forças que estão atuando sobre ele? A gravidade. A gravidade está puxando ele para baixo, né? A força gravitacional está puxando ele para baixo. E por que esse bloco não está caindo? Porque a mesa está exercendo sobre ele uma força para cima, né? Uma força de sustentação. Então, esse bloco aqui tem força atuando sobre ele. A questão toda é que, se a força gravitacional aqui for de 10 newtons, essa força aqui vai ser de 10 newtons. Porque se o meu apagador tem 1 quilo, qual é a força que eu preciso fazer aqui com a minha mão para não deixar ele cair? Não é de 1 kgf ou 10 newtons, porque 1 kgf é 10 newtons, não é isso? Eu estou fazendo força, né? Então, a mesma coisa acontece aqui, né? Existe força atuando sim. Só que como uma força é para baixo e a outra é para cima, se eu for calcular a força resultante, vai dar quanto, gente? 2 vetores, mesma direção, mas sentidos opostos, o que eu faço? Subtraio 10 menos 10 dá 0. Então, o que Newton fez foi melhorar a ideia de Galileu. Porque Galileu falou assim, se nenhuma força atuar, o corpo está parado, ou o corpo está em MRU. Aí vem Newton e fala assim, não, pera, calma, muita calma nessa hora. Tem um equívoco aí. Porque se eu coloco um corpo aqui,
existe uma força atuando, existem duas forças atuando sobre ele. A mesma mesa que eu falei lá em Galileu tem duas forças atuando sobre ele, né? O ar está soprando para cima, aí eu vou lá e coloco a caixa aqui, a gravidade está puxando ele para baixo, força gravitacional está puxando ele para baixo, e esse ar que está soprando aqui está exercendo uma força de sustentação para cima, né? E aí, se a força da gravidade é de 10 newtons e o ar consegue fazer uma força para cima de 10 newtons, ele fica flutuando. Tem duas forças atuando. E quanto que dá força aqui? Resultante? Dá zero. Então, o que Newton fez? Ele pegou a ideia de Galileu e melhorou a ideia de Galileu. Porque o equívoco de Galileu foi falar assim, ó, se nenhuma força atuar. Não pode ter 2, 3, 4, 10, pode ter 1 milhão de forças atuando sobre o corpo. Aí vem Isaac Newton com a primeira lei, conhecida como o princípio da inércia, e o que ele fala? Isaac Newton fala assim, se a força resultante sobre um corpo for zero, esse corpo ele pode estar parado ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, porque prevalece o princípio da inércia, tá? Então, o princípio da inércia, ele não foi desenvolvido por Galileu, por Isaac Newton. Ele foi melhorado, né? Newton melhorou o que tinha sido chamado de inércia, tá? E aí ele ficou com os créditos, né? Porque isso aqui realmente até hoje é aceito como sendo verdadeiro. Você pode ter várias forças atuando sobre o corpo, se a força resultante sobre dele for zero, ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, gente, só agora deixando bonitinho, né? Lei de Newton, primeira lei, princípio da inércia. O que o princípio da inércia diz? Se a força resultante de um corpo sobre um corpo for zero, ou ele está parado, porque se ele está parado a velocidade é zero, por isso que eu coloco assim, tá? Ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Nós chamamos isso aqui, tá, gente, de equilíbrio estático. Então, se a força resultante sobre um corpo for zero e ele estiver parado, nós dizemos que ele está num equilíbrio estático. Se a força resultante for zero e ele estiver em MRU, nós dizemos que ele está em equilíbrio dinâmico. Então, o corpo, se a força resultante for zero, ou ele está em equilíbrio estático, ou ele está em equilíbrio dinâmico, tá? O que vocês precisam saber da primeira lei de Newton é isso aqui. Sabe aquele negocinho que a gente aprende lá no fundamental? Ah, eu estava no ônibus, o ônibus freou, eu fui para frente. Beleza, aquilo ali é só para você ter uma noção de inércia, tá? Agora nós vamos um grau a mais. O que eu preciso agora é da questão matemática, tá? Eu preciso da questão matemática. Se a força resultante sobre um corpo for zero, ou ele está parado, que é o equilíbrio estático, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico. Vocês que estão cursando aí o curso de edificações, em algum momento do curso vocês vão voltar nisso aqui, ó, tá? Porque quando você vai fazer lá, projetar uma parede, uma viga, um pilar, você precisa garantir que ele tenha equilíbrio estático, né? Ele não pode sair do equilíbrio, senão a parede cai, a coluna cai, tudo mais vai cair. Então, isso aqui vai voltar para vocês aí em algum momento do curso de vocês, tá bom? Então, a primeira lei de Newton é essa. E a segunda lei? Bom, Newton desenvolveu a primeira lei, né? Se a força resultante for zero ou o corpo está parado, está em MRU. E aí vamos pensar assim, o engraçadinho foi assim, tá, Newton, já que você é o bichão, me fala aí, e se a força resultante for diferente de zero, o que acontece com o corpo, já que você sabe tanto? Ele falou assim, ok, se a força resultante for diferente de zero, significa
que ele não vai estar parado, significa que ele não vai estar em movimento retilíneo uniforme. Não estar em MRU significa o quê? Significa em movimento variado. Ou seja, significa que se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, e aí ele cria a segunda lei de Newton, ele cria a segunda lei, o segundo princípio, e ele fala o seguinte: princípio fundamental da dinâmica, se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, isso implica obrigatoriamente uma aceleração. Uma aceleração na mesma direção e sentido da força. Então, se tiver uma força resultante diferente de zero, você calculou a força resultante, deu 10. Ok, significa que tem aceleração. Você calculou a força resultante, ela deu 10 newtons e ela é horizontal para a direita. Vai ter aceleração e a aceleração vai ser horizontal para a direita. Você calculou a força resultante deu 10 newtons e vertical para baixo. Significa que o corpo vai ter uma aceleração para baixo. Você calculou a força resultante, ela deu horizontal para a esquerda. Deu uma força resultante de 10 newtons horizontal para a direita. Significa que ela tem aceleração e a aceleração é horizontal para a esquerda, tá? Então, a aceleração, ela tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Porque para onde a força vai, a aceleração também vai, ok? Então, não se esqueçam disso, tá? Isso é essencial não esquecer, não posso esquecer disso. Aceleração tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, tá bom? Bom, então beleza. Newton disse, a força resultante implica em aceleração, né? E aí o Newton começou a pensar o seguinte: ok, isso aqui vai ocasionar o quê? Ele começou a pensar: se eu pegar um bloco de 1 quilo e exercer sobre ele uma força resultante de 1 newton, o que vai acontecer? Ele vai ter uma aceleração horizontal para a direita, porque a força resultante está para a direita. E de quanto que vai ser essa aceleração? O que é 1 newton mesmo? 1 newton é a força que eu faço num corpo de 1 quilo para ele ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Não é? Muito bem. Se eu pegar esse mesmo bloco de 1 quilo, e exercer sobre ele uma força resultante de 2 newtons, o que vai acontecer? Ele vai ter uma aceleração horizontal para a direita. E de quanto que vai ser essa aceleração? Bom, observe que eu mantive a massa constante, né? Eu dobrei a força. O que vocês acham que vai acontecer com a aceleração? Se cada 1 newton, vou fazer aqui, se cada 1 newton acelera um corpo de 1 quilo, acelera um corpo de 1 quilo em 1 metro por segundo ao quadrado, 1 newton sobre 1 quilo faz 1 metro por segundo ao quadrado, 2 newtons sobre 1 quilo vai fazer quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. E 3 newtons? 3 metros por segundo ao quadrado. E 10 newtons? 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, Isaac Newton percebeu que a aceleração, ela era diretamente proporcional, ela era não, né? Ela é até hoje, ela é diretamente proporcional à força resultante. Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Se eu dobro a força resultante, eu dobro a aceleração. Se eu triplico a força resultante, eu triplico a aceleração, né? Bom,
Ele fez uma força de 1 newton sobre um corpo de 2 quilos. De quanto vai ser a aceleração dele? Deixa eu pensar. Se 1 newton sobre 1 quilo faz 1 metro por segundo, 1 quilo sobre 1 newton sobre 2 quilos vai fazer uma aceleração o quê? Observe que agora eu aumentei a massa, né? Eu mantive a força, tá vendo? 1 newton, só que agora eu aumentei a massa. O que vocês acham que vai acontecer? Ó, 1 newton sobre 1 quilo faz 1 metro por segundo ao quadrado. 1 newton sobre 2 quilos vai fazer o quê? Vai fazer uma aceleração maior? Não, vai fazer uma aceleração menor. A aceleração aqui vai ser de 0,5 metros por segundo ao quadrado. É, Emerson? É. Você já experimentou empurra um corpo, empurra uma mesa. Pode fazer na sua casa. Pega uma cadeira, bota lá na sua frente, começa a empurrar ela, sem nada em cima. Você fez uma força ali, ela se movimentou. Pede para alguém sentar em cima dela. Vai ficar mais fácil ou mais difícil empurrar? Vai ficar mais difícil, né? Por quê? Porque eu aumentei a massa, né? Tudo bem que tem um atrito ali também que vai influenciar, mas por enquanto vamos pensar no seguinte, vai ficar mais difícil empurrar, né? Fica mais difícil. Você pode pensar numa cadeira de roda, vazia, sem ninguém em cima da cadeira de rodas. Você empurra ela com facilidade. Na hora que você coloca uma pessoa, você vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço para poder empurrar, né? Então, quando você aumenta a massa, a aceleração diminui. Ó, quando você aumenta a massa, a aceleração diminui. A setinha é para falar que está aumentando, tá? Setinha para cima está aumentando, setinha para baixo está diminuindo. O que Newton percebeu? Que à medida que a massa aumenta, a aceleração diminui. Fica mais difícil empurrar e mais difícil segurar também, né? Pensa aí, você pega uma bolinha de criança, uma bolinha infantil desse tamanho aqui, pede para a pessoa jogar para você. Depois pega uma bola de futebol, que é mais pesada, ela tem mais massa, e pede para a pessoa jogar com a mesma força. É mais difícil segurar, né? Porque eu aumento a massa e eu diminuo a aceleração. Tá vendo que um é o contrário do outro? Nós fazemos assim, ó. A aceleração, ela é inversamente proporcional à massa. Porque se a massa aumenta, a aceleração diminui, é porque um é o inverso do outro, né? E a gente faz isso em forma de fração, tá? Daí, o que Isaac Newton fez? A aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Porque é na mesma linha e aqui é em linhas diferentes, né? Daí surge, então, a equação que representa a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Né? Porque eu passo a massa para cá, tá dividindo, vem para cá multiplicando, fica daquela forma ali, tá? Força não é força que é igual a massa vezes aceleração, é força resultante. A resultante das forças é igual a massa vezes aceleração, tá? Outra coisa, esqueci de mudar aqui, né? Aqui é segunda lei. Segunda lei, alguém pergunta para você, porque aluno sempre fala isso. O que a segunda lei de Newton fala? Ah, a força é massa vezes aceleração. Não. O que a segunda lei de Newton fala? Ela fala que a aceleração é diretamente proporcional à força e a aceleração é inversamente proporcional à massa, tá? Que, como resultado, fica a força resultante a massa vezes a aceleração, tá? Ou então, o que a segunda lei de Newton fala? Que se a força resultante for zero, o corpo tem aceleração. Se você lembrar disso aqui, já é um bom começo. O que a segunda lei de Newton... O que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton não é força, massa vezes aceleração. Não. Isso aqui é uma relação matemática. A segunda lei de Newton é... O que a segunda lei de Newton fala é... Se a força resultante sobre um corpo é zero, significa que ele tem que ter uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força. Isso aqui não é a segunda lei. Isso é a segunda lei. Isso aqui é uma relação matemática devido
a segunda lei, tá bom? A última lei de Newton, terceira lei. Terceira lei de Newton é conhecido como princípio da ação e reação. O que Isaac Newton conseguiu perceber, gente? Ele conseguiu perceber o seguinte: quando você pega lá um corpo qualquer, eu vou colocar aqui um bloco, tá? E que você vem aqui e exerce sobre esse bloco uma força, por exemplo, 10 newtons, você vai lá e começa a empurrar esse bloco para lá com uma força de 10 newtons. O que Isaac Newton conseguiu perceber é que quando você faz uma força para lá de 10 newtons com a sua mão, vamos imaginar minha mão aqui, ó, eu estou fazendo uma força para lá de 10 newtons, o que ele percebeu é que o corpo ele reage a essa interação e ele exerce uma força contrária, tá? Então, olha só, eu vou lá e eu começo a exercer uma força para lá de 10 newtons. Esse bloco, ele reage a essa interação e ele começa a exercer uma força no sentido contrário. Ele começa a empurrar minha mão para cá com uma força de 10 newtons, né? Ó, vou de novo. Se eu pego um corpo e empurro ele para lá, esse corpo reage e me empurra no sentido contrário, com o mesmo valor de força. Então, ação, empurro o corpo horizontalmente para a direita com uma força de 10 newtons. O corpo reage. Reação, o corpo faz uma força horizontalmente para a esquerda com um valor de 10 newtons. Por isso chamado princípio de ação e reação. Toda vez que você age, interage com o corpo, interagir significa mutuamente, não é só eu sobre ele. Interagir significa os dois interagirem mutuamente. Eles, de alguma forma, se relacionam mutuamente. Então, na hora que eu exerço uma força para lá, ele reage e exerce uma força para cá, tá? Ele chamou isso de princípio da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação na mesma direção, mesma intensidade, mais sentido oposto, tá? Seria mais ou menos assim, olha. Eu vou virar a câmera. E aí vocês vão ver a minha iluminação lá atrás, mas olha só, eu quero que vocês vejam isso, olha, se eu venho aqui, ó, e encosto aqui no quadro, vou estar inclinado, tá vendo? Eu tô assim, ó. Quer dizer, por que eu não tô caindo? Se eu tentar fazer isso aqui, ó, eu vou cair. Por que aqui eu não caio? Eu não caio por quê? O meu corpo tá empurrando a parede para lá, ó. O meu corpo aqui, ó, o meu ombro tá empurrando a parede para lá, né? Com uma força, vamos colocar assim, uma força de 30 newtons. O meu corpo aqui, ó, o meu ombro, tá vendo? Tá empurrando para lá com uma força de 30 newtons. Por que eu não estou caindo? Porque a parede está me segurando. Como é que ela me segura? Exercendo uma força para cá, tá? Então, a toda ação, eu sou ação, eu estou empurrando a parede para lá, a toda ação corresponde uma reação no sentido contrário e com a mesma intensidade. Por isso que eu não caio. Tá? Porque se eu tentar fazer isso aqui, ó, eu tentar inclinar aqui, ó, eu vou cair, né? Eu não caio aqui porque a parede está exercendo uma força no sentido contrário. Então, a toda ação corresponde uma reação no sentido oposto, ok? Vou voltar para o lugar lá, tá? Então é isso. Toda vez que você age sobre um corpo, ele vai reagir, formando o que nós chamamos de um par de ação e reação. Isso aqui pega muita gente, tá? O que é um par de ação e reação? Para ser um par de ação e reação, é importante. Lembra que eu encostei no quadro? Eu falei assim, eu estou empurrando o quadro para lá, o quadro está me empurrando para cá. São corpos diferentes, tá vendo? Olha só, vamos imaginar... Isso aqui é um desenho de uma mão, tá, gente? Eu não sou muito bom para desenhar essas coisas, não. Sou mais para desenhar desenhos retos, né, com linhas retas. Essas coisas assim eu não sou muito bom, não. Faça um esforço aí, imagina que essa aqui em preto é uma mão. Então, essa mão está exercendo sobre a caixa uma força para lá de 10 newtons, tá? Então,
Então, o que que a mão está fazendo? Uma força sobre a caixa, né? Então, ó, sobre a caixa existe a força da mão sobre a caixa. Tá vendo? A força que eu estou fazendo está na caixa. Aí o que que a caixa faz? Ela reage e exerce uma força sobre a minha mão. Aí eu vou apagar a caixa e vou deixar a mão, porque eu custei fazer essa mão mal feita aqui, mas custei fazer. Então, deixa eu apagar a caixa que é mais fácil. Então, olha só. A mão, a força que a mão está fazendo está sobre a caixa. E aí a caixa reage e exerce uma força sobre a mão. Aqui é a força que a caixa está fazendo sobre a mão. Tá vendo que são corpos diferentes? Então, para ser um par de ação e reação, primeira coisa, eles têm que ser em corpos diferentes. Eu estou exercendo uma força sobre a caixa. A caixa está exercendo uma força sobre a minha mão. São corpos diferentes, tá? Então, para ser um par de ação, tem que ser em corpos diferentes, tá bom? Então, nessa aula, nós ficamos por aqui, tá? Nessa semana, nós vamos trabalhar a parte de força resultante e as 3 leis de Newton. Semana seguinte, eu vou progredir com a matéria, eu vou falar mais sobre as leis de Newton aplicadas agora, ok?